Se existe um só Deus, né, como Jesus, por que que ele então não poderia orar para outro Deus fazer aquilo que ele pode fazer, né? Lá em Mateus, né, 26, Mateus 26, 53, vai dizer dessa forma: ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Por que que ele então agora, se ele é o próprio Deus, ele pode fazer? Por que que ele está pedindo para alguém fazer por ele o que ele pode fazer? Por que que ele está pedindo um Pai, né, para fazer algo se ele mesmo, sendo Deus, pode fazer aquilo? Certo. A resposta é a seguinte: ao princípio do diálogo nós falamos que ele tinha o quê? A dupla natureza. Tem um salmo, se você quiser procurar o salmo que diz, não pode pegar um celular para procurar o texto mesmo da música, fica mais fácil para achar. Tem um salmo que diz assim: toda carne orará a ti. E por ele ter nascido do ventre de Maria, como homem, ele orava. Em João 14, 14, está escrito assim, ó, João 14, 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se o senhor quiser olhar aí, pode conferir. Então ele mesmo, como um homem, ora, porque a Bíblia diz: toda a carne orará a ti. E por ele nascer de natureza humana de Maria, ele orava como homem, mas como Deus, ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quem responde as orações? Não, mas mediante a pergunta que... Eu estou respondendo mediante a pergunta. Ele falou, eu estou falando assim, eu não quero cortar. Eu estou respondendo que ele mesmo falou que tudo que pedires, ele mesmo faria. Mas aí já é outro texto, né? Porque ele já vai estar mostrando sobre pedir no nome dele. Até então, aqui nesse versículo aqui ao qual eu estou fazendo a pergunta, nós vamos ver que ele mostra dois, né? Se estava falando só de um, então agora você já acredita em dois, né? Não, eu acabei de, vou voltar mais uma vez. Como homem ele fala, presta atenção, como homem e como Deus. Como homem ele ora, como homem ele roga. João 17 mostra a oração sacerdotal de Jesus. E como homem ele ora, já respondi. Como homem ele ora. Como Deus, ele responde as orações. Esta é a resposta. Não tem para onde ir. Não posso inventar, criar uma coisa que não está na Escritura. E como Deus ele responde as orações, a resposta está aqui. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas isso não ia confundir muito a mente do povo que ele estava ensinando, que uma hora ele diz que tem que orar para alguém, Sim. que é Deus Pai, que ele mesmo fala aqui no texto. Vou orar a Deus Pai, Mateus 26, 53, né? Sim. Ele fala bem claro: eu penso tu que não poderia agora orar a meu Pai, né? Vai falar meu Pai, a quem ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. Se fosse ele mesmo, né, como você está apresentando aí agora, que ele está dizendo que tudo isso acontece pelo nome dele, por que que ele ia falar então que tem um Pai? Vamos responder um texto bíblico, certo? Mateus capítulo 13, por gentileza, se o senhor quiser acompanhar. Por gentileza. Está escrito assim, ele acaba, em Mateus capítulo 13, ele acaba de responder, ou quer dizer, de dar uma palestra acerca da parábola do semeador. E no versículo 9, quando ele termina a parábola, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas, por enigmas? Conferiu aí? Porque ele fala por enigmas. Então o que ele fez? Ele fez foi confundir mesmo. Certo? Calma aí. Ele respondendo disse: porque a vós no 11. Ele respondendo disse: porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então se ele fala que não é dado, é porque ele quer confundir uns e revelar para outros. Mais para frente: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem será tirado. Por isso ele fala por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, ouvindo de mau grado com seus ouvidos,
fecharam os seus olhos para que não vejam com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam aos cures. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os ouvidos, porque ouvem. Porque eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, ouviram o que vós não ver o que vós vedes e não viram, ouviram o que vós ouves e não ouviram. Amém? Aí ele chama os seus discípulos à parte e fala assim, ó, escutar a palavra do semeador e revela para eles. Então tudo ele revelar para os seus discípulos? É o que ele falou. Ok, então mas não pergunta em cima desse mesmo contexto de Mateus 26, 53. Não, você respondeu. Se você está dizendo que ele revelava tudo para os seus discípulos, como você acabou de falar, aqui ele está falando com Pedro, um dos discípulos dele. Então ele nunca ia querer confundir a mente de Pedro, porque quando ele fala, caso eu não poderia rogar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos, ele está falando com Pedro. Nesse contexto que você está falando, que ele conta por parábola e tudo, é para outros que estão ali seguindo não entender, mas os discípulos eles chamavam em particular e falavam perfeitamente. Mas aqui com Pedro, ele não ia estar falando de uma forma com parábolas, em Mateus 12, 26, 53, para confundir a mente de Pedro. Então nós vamos ver que. Deixa eu chegar à pergunta. Então nós vamos ver que aqui ele está afirmando a Pedro, porque Pedro é aquele ao qual ele já puxa a espada e que ele não precisa. Ele não está falando com aqueles que estão vindo para prender Jesus. Ele está afirmando para Pedro. Aí você deu uma resposta dizendo que ele confunde, que aqui ele confundiu. Entendeu? Você deu uma resposta dizendo que nesse texto ele confundiu. Mas como é que ele ia confundir alguém sendo... Vou responder. Quando eu falei aqui da parábola do semeador, todos estavam presentes também. E agora, Pedro já não estaria confundido nas suas palavras. Vamos supor, vamos falar aqui entre aspas, só para nós termos uma reflexão. É proibido beber sangue, é proibido comer carne humana. E Jesus, em João 6, falou assim: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os judeus logo todos o abandonaram, porque aquilo era um escândalo praticamente, vamos se dizer assim. Como que nós judeus sabemos que não podemos tomar sangue? Ele está dizendo que se nós não tomarmos, claro que todos o abandonaram. E os outros por que não foram também? Eram judeus? Porque eles não estavam confundidos com suas palavras, muito pelo contrário. Ele chegou a dizer: só em ti nós encontramos as palavras da vida eterna. E quando ele conta a parábola do semeador, todos os discípulos estavam. Tanto que eles odiaram a pergunta: por que fala por parábolas? Por que fala por enigmas? Eles não estavam ainda entendendo qual era o propósito dele, de revelar-se aos seus, aos escolhidos, a qual ele falou: você vem, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Confundiu os judeus, que são os ramos verdadeiros da oliveira, que foram cortados para que eu, gentio, nós gentios, fomos enxertados na oliveira verdadeira, para que viesse uma rejeição deles, da parte dos judeus a Cristo, para que ele viesse a morrer por todos, do qual anteriormente dele morrer, ele diz assim: e de pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parou aí, se ele não tinha morrido. Propósito: quando ele morre, ele ressuscita dentre os mortos e diz o quê? E de pregar o evangelho agora a toda criatura. Salvação não é só para o judeu, é para toda a humanidade. Então já mudou o aspecto. Tem gente que não chegou a esse conhecimento que diz respeito a isso. Então quando nós encontramos ele dando a parábola do semeador pregando, a multidão toda estava ali, tanto os seus discípulos, e eles interpelaram a ele porque que ele estava falando a multidão por parábolas. Aí ele falou assim: porque a voz é dada a conhecer e a eles não é dado, certo? Porque se o conhecesse também, jamais eles iriam crucificar, como diz o apóstolo Paulo. Se o conhecesse, eles não crucificariam ao Senhor da glória, ao Senhor da glória. Então, uma coisa que fica o fato concreto é que eu quero só que o irmão entenda que há a dupla natureza para essas respostas duvidosas, em que as pessoas, por falta da revelação, como ele mesmo diz, graças te dou ao Pai, que tu ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, crer em um só Deus precisa de quê? Também de uma revelação, de um conhecimento de mente espiritual abrangente, que
que venha o Espírito de Deus trazer o conteúdo do Espírito para a pessoa compreender. Porque aqueles que estavam com a Torá na mão, o Velho Testamento, como ele mesmo diz, mim está escrito na lei, no Salmo dos profetas, e eles não puderam compreender ao ponto que Jesus fez uma operação neles e abriu-lhes o entendimento para compreenderem o Velho Testamento, as Escrituras. Então, quando eles iam ler as Escrituras, faço das palavras do pastor Aninha, em que ele disse, era uma sombra do que iria acontecer, e essa sombra se tornou-se realidade, e eles não puderam entender quem ele era, o Emanuel, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eles não aceitaram, mas ele falou claramente, ele falou, já vos não tenho dito, vós não sois das minhas ovelhas, porque se fosse, ele falaria, vocês tinham me recebido. Quer dizer, aqueles que eram dele, falaram assim, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, é saber os que creem no meu nome, os que o receberam. Estavam no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Oxe, como é que pode o mundo ter sido feito por ele se ele nasceu ali em Jerusalém? Então não foi aquele homem que fez. Você está roubando mais um.